Agora sim, agora sim. Oi, meu amor! Bom dia, comadre. Você tá boa? Tá firme em Jesus? Recebi seus beijos e abraços pela minha mãe, viu? Outros beijos e abraços pra você. Bom dia, pessoal. Bom dia, Joyce. Gente, a pessoa tá tão abençoada, tão assim na internet, né? Eu entrei lá no outro perfil, gente. Comecei a fazer a live lá, de repente eu falei: onde é que eu tô? Eu tô no Discipular na Graça ou eu tô no Educa na Graça? Aí as meninas falaram: Amanda, você tá no Educa na Graça. Então a live agora é lá no Discipular. 2 endereços, dá nisso, né? Mas sejam bem-vindos. Estou muito feliz com essa live de hoje, porque vai ser uma live diferente, vai ser uma live de testemunhos, e testemunhos me encorajam muito a minha fé, a minha perseverança no Senhor, principalmente a minha perseverança, né? Saudade de você também, comadre. E eu creio que é o mesmo efeito, né? No coração de todos os irmãos. Quando nós ouvimos a respeito daquilo que o Espírito Santo tem feito na vida dos outros irmãos e qual o caminho que foi traçado para que esses irmãos vivessem e desfrutassem, né, dessa manifestação do poder do Evangelho, isso nos encoraja, isso nos renova o bom ânimo, né, e fala: poxa, se aconteceu isso na vida do irmão, da irmã, vale a pena perseverar, né? Há um processo acontecendo na minha vida e vai valer a pena, né? Então hoje eu estou muito feliz que nós vamos ter aqui uma convidada especial, que é a Karina. Eu vou deixar que ela se apresente, ela conte um pouco a história dela. Só vou adiantar que estou acompanhando a Karina no discipulado há algum pouco tempo, acho que uns 2 meses. Vou esperar ela entrar aí para confirmar. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Cleide. E ela vai contar hoje um pouquinho, né, do que ela tem vivido, qual é a revolução que a graça de Deus tem feito na vida dela. E eu louvo a Jesus por isso. Antônia Santana, seja bem-vinda. Estou esperando aqui a Karina chegar. Oi, Érica. Bom dia. Como é que vocês estão? E assim que ela chegar, eu já chamo aqui pra gente ter esse bate-papo e fortalecer, encorajar a fé de vocês para perseverarem, para serem pacientes na tribulação, paciente na provação, porque ela está produzindo para nós perseverança. Gente, vocês já pararam para pensar sobre isso, que a palavra diz? Que a tribulação trabalha para nós, ela é produtiva para nós, ela produz em nós algo preciosíssimo, né? Que é a perseverança. Quantas pessoas, as pessoas não fracassam, elas desistem no caminho, né? Na vida cristã não existe fracasso, o que existe é desistência. Então nós precisamos mais do que sempre precisar, nós precisamos hoje mais do que sempre, o ditado é mais do que nunca, né? Só que nós sempre precisamos de perseverança. E hoje precisamos muito mais aprender a perseverar, esperar com paciência no Senhor, né? Por causa dos dias que estamos vivendo. Cadê tu, Karina? Onde tu estás? Ela estava ao vivo comigo lá no outro perfil, agora não está aqui? Ou será que está aqui e eu não vi? Tem 2 chamados aqui para ao vivo. Ah, não, mas... Não. Aqui, chegou! Bom dia, já vou te chamar aqui. Bom dia, Cíntia, seja bem-vinda. Aí, Oi, bom bom dia! dia, bom Tudo dia. bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, tá linda! Obrigada. Karina, se apresenta um pouquinho, conta pro pessoal. Fala um pouquinho de você, fala o que tiver no seu coração. Bom, é difícil até começar a falar, porque eu não tô acostumada com esse negócio de live, né? Mas vamos lá. A Karina é uma. Até vou começar aqui, que é o que.
eu tenho no coração de falar disso. Dica! Bom dia! Quem chegou aí, Karina? A Ai, a Gica. dica! Ela falou pra mim ontem que ela ia assistir. Ai, que linda! Bem-vinda, maninha. Ô, Karina, vou te pedir só para falar um pouquinho mais alto. Pelo menos para mim tá um pouquinho baixo. Pessoal, vocês estão Tá, vendo e ouvindo bem a Karina e a mim? Tá tudo ok com som e imagem? Dê um feedback aí pra gente. Eu acho que tá. É só falar um pouquinho mais alto. tá. Vamos lá. O que Deus colocou no meu coração a princípio para começar a falar é a passagem de 1 Coríntios, 1 Coríntios 27, que fala, pelo contrário, Deus escolhe as coisas que o mundo considera louca para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos, Deus escolheu as coisas desprezadas do mundo, Uau. tidas como insignificantes, e usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, Uau. ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Eu sempre me achei a mais improvável, a mais desprezada e que não tinha. Assim como eu, menina. Mas, né, sempre o mais de Deus é o que muda os nossos caminhos, né? E Ele, com a sua infinita graça e amor e misericórdia, me escolheu. E isso Amém. mudou totalmente minha vida. Na minha caminhada, eu fui conhecer o Evangelho, eu tinha 23 para 24 anos, mais ou menos. Né? Foi quando eu conheci meu esposo, que já era de um lar cristão, eu não. E através da vida dele, eu creio que ele foi um instrumento que Deus usou para me trazer para perto dele, para que eu conhecesse o Evangelho. Amém. E, e quando isso aconteceu, eu nunca imaginei que um dia eu fosse ir para uma igreja evangélica, enfim, eu sempre ouvia muito falar, mas eu não imaginava, não me imaginava, né? Até o dia que eu realmente, o Senhor colocou no meu coração o desejo de ir. Quando eu fui para a igreja, eu fui com o intuito, na verdade, de saber o que meu marido via lá dentro da igreja. Esse E homem que ele, tem firmado lá, eu vou lá descobrir o que ele tanto faz lá, né? sim, sim. E eu queria entender o que ele via lá, porque toda vez ele ia para a igreja, depois ele ia para minha casa me buscar, e eu ficava assim, gente, o que será que ele tem lá, né? Que ele vê e que tem sempre, não faltava dos cultos, e aí sempre ia depois para me encontrar. E eu comecei a ficar muito curiosa para saber. Foi isso que me levou até a querer ir. E eu pedi para ele me levar. E quando eu fui a primeira vez, o Senhor realmente me laçou com cordas de amor. E eu me lembro até hoje que foi a passagem de Isaías 54, marcou muito a minha vida, muito, muito. E naquele dia o Senhor falou coisas que eu nunca imaginava, sabe? Que parecia que realmente ele estava falando comigo tete a tete como um pai. E aquele dia eu fui realmente tocada, transformada. Eu creio que aquele dia o meu coração foi transformado de verdade. Porque a partir daquele dia eu não consegui mais ser a mesma pessoa, né? E aí eu lembro que o Senhor falou que ele jamais ia me desamparar, que ele seria meu pai e minha mãe, que ele estaria comigo todos os dias da minha vida. E isso foi um amor que eu era o amor que eu buscava. Era o amor que eu tanto ansiava e buscava. E naquele dia eu conheci o verdadeiro amor. E eu nunca mais consegui ser a mesma pessoa. E foi assim que eu fui conhecer o Evangelho. E eu tinha muita sede de conhecer o Evangelho, muita vontade. Mas Deus é tão bom que Ele foi colocando pessoas no meu caminho para cada vez me instruir e me mostrando a palavra de Deus. E foi assim, aí foi colocando pessoas e foi muito rápido. Deus preparou meu casamento. A gente nem esperava, não tinha planos, mas o Senhor foi tomando caminho e quando eu vi já estava casada em Ribeirão Preto. E foi assim que Deus usou, foi transformando a minha vida. Amém. Karina, e eu lembro que quando a gente começou a se falar,
você chegou com esse amor pelo Senhor. A coisa que eu mais percebi em você era um temor e um amor, tipo assim, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor e eu preciso saber que eu estou, tipo assim, eu estou bem com Deus, eu estou em dia com Deus, porque eu amo muito e eu não quero de modo algum entristecer o coração do meu Senhor. E aí havia, né, alguns conflitos por não compreender o Evangelho como ele é, ou por não ter desfrutado do amor do Pai por você, em dimensões onde você teria clareza do quanto você é amada, do quanto você é aceita, do quanto você é aprovada, do quanto você é definitivamente perdoada, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho porque olha só, eu me converti há 21 anos atrás, né, em 2001. 20 anos, né? 2001. Eu tinha 13 anos de idade. Então, desde que eu me converti, eu também fui laçada pelo amor do Pai, né? Eu sofria aí uma ausência paterna, sofria, né, a dor da rejeição, do abandono. Então, assim, havia uma lacuna, um vazio tremendo no meu coração. E eu precisava de um pai. E foi assim que Deus se apresentou para mim, como pai. Então, aquele meu encontro com ele, eu me identifico muito com a sua história de conversão e de vida, porque a minha vida teve uma mudança radical a partir daquele encontro de amor. Só que, de lá para cá, a jornada da vida cristã, houve muitas mudanças, né? A porção de amor que eu conheci naquele início, a porção do evangelho que eu conheci naquele início, não se compara ao que eu conheço hoje do amor de Deus, do evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, né? A gente, quando nasceu de novo, é como um bebê. A gente, como um bebezinho, começou a conhecer a vida em Deus, né? Então, à medida que a gente vai crescendo e amadurecendo no conhecimento de Cristo, a gente vai ganhando mais experiências com o Senhor. E aí eu gostaria que você contasse como é que foi esse momento em que você percebeu que, poxa, eu estou no Senhor, eu sou do Senhor, mas tem alguma coisa que não está encaixando, e aí você foi sendo apresentado ao Evangelho, à graça de Deus, né? A nova aliança estabelecida na cruz do Calvário. Sim. Que, assim, eu falo que a nossa caminhada, a nossa vida com o Senhor é uma jornada, né? Hoje eu entendo isso, é uma jornada. E é uma jornada com Cristo. Só que nesse tempo de jornada, acontece algumas coisas. É como um casamento, né? Quando a gente fala eu aceito, eu aceito. Só que assim, tem gente que entende o casamento de uma forma e tem gente que entende de outra, né? Sim. Como tá no... eu ouvi alguns áudios do Nova Aliança, do livro Nova Aliança, e ele explica muito bem a diferença entre contrato e aliança, enfim. Uns entendem o casamento como um contrato, que pode ser rompido e pode ser quebrado, e outros como aliança, né? E então, nossa jornada com Jesus é a mesma coisa, é um aceito de um casamento, é uma aliança, né? E teve períodos na minha vida que eu emocionalmente não fiquei bem, tive alguns conflitos emocionais realmente sérios. E aí eu comecei a me questionar e a achar que o Senhor não estava mais comigo e que eu tinha, de alguma forma, por conta de alguns ensinamentos que eu tive, eu não entendia ao certo o perdão definitivo. Então aí eu comecei a entrar em conflito emocional. É mais ou menos como o testemunho do Joseph Prince também, que ele teve. E do Andrew Farley também, né? Eu não sei se você está acompanhando a leitura do livro Evangelho Nu. Ele fala, né, que apesar de viver uma vida de amor ao Senhor, de devoção à igreja e às práticas, houve um momento que ele chegou assim, a uma estafa emocional, a uma confusão mental e emocional, que nada fazia mais sentido para ele, e ele realmente estava doente interiormente, amando o Senhor. Mas por quê? Porque havia, né, muitos ensinos que não expressavam na totalidade o Evangelho ou não deixavam claros a obra de Jesus que foi consumada na cruz, né? Então, ele conta no livro que chegou um momento que ele estava assim tão
enfadado, né? Que de fato ele teve crise de pânico, crise existencial, pensou em suicídio. E sabe, Karina, isso não é uma coisa incomum. Na verdade, quando nós falamos de cristãos com problemas emocionais, com instabilidade emocional, com crises emocionais, com crises de origem psicológica, a gente vê que isso é muito comum no meio cristão, especialmente no Brasil, porque nós fomos evangelizados de uma maneira muito religiosa. Nós fomos evangelizados com muitas tradições humanas, né? Que naquela palavra do Bernardo, né, sobre o bolo de fubá, nos pregaram um evangelho cheio de glaçons, cheio de fitas, cheio disso, enquanto o evangelho é só o bolo de fubá propriamente. Então, até que tudo isso seja tirado, até porque nós somos ensinados muitas vezes por pessoas que nos amavam muito, geralmente os nossos pais, né, os membros da igreja que frequentávamos ou que ainda frequentamos, que zelosos pelo Senhor transferiram o que tinham. Então, o que eles tinham é o que eles nos davam, né? Sim, e eu também, eu me converti, assim, não, fui convertida com 23, 24 anos, então tinha uma bagagem antiga, né, de a questão, assim, que nem, de não entender, de conhecer tarde o evangelho, vamos dizer. Né? Então, e eu sempre falava isso, eu falava assim, gente, o que eu mais falava no início, quando eu conheci o evangelho, meu Deus, por que que eu queria tanto ter conhecido o Senhor antes, sabe? Porque é tão maravilhoso, né? E eu tinha esse anseio de ter conhecido o Evangelho antes, para ter, a gente fala assim. Evitar as más escolhas que nós fizemos antes de Exatamente, para ter evitado tudo isso. E eu sempre me falava sempre isso, né? E um dia o Espírito Santo falou no meu coração que eu tive que passar por muitas coisas que eu passei para hoje eu dar valor na minha família, no meu filho, no meu marido, no lar. Por mais que eu não seja uma excelente esposa, mãe, mas o Senhor tem me capacitado. Quem te disse isso, mulher? Em Cristo você é sim uma excelente esposa e mãe em desenvolvimento. A graça está operando em desenvolvimento. O Senhor tem me Amém. ensinado a cada dia, tem me ajudado, né? Mas a gente vai aprendendo. Sim. Eu não tive, vou ser bem sincera, eu não tive um ensino para, assim, eu não tive uma base para entender a excelência do lar, para ser mãe, para ser esposa. Eu não tive. Quem me ensinou foi realmente o Espírito Santo. Porque Amém. eu não sabia, eu não tive uma estrutura, né? Mas isso é uma carência de muitas mulheres da nossa geração, mulheres da nossa idade. Nós não fomos educadas para gerenciar um lar, educadas para amar um homem, educadas para criar filhos, educadas para saber lidar com as nossas próprias emoções, com o nosso temperamento, com o nosso período menstrual. Nós não fomos instruídas sobre isso. Então, quando a gente se depara com essa realidade, nos assusta, né? Você fala, caramba, eu não dou conta disso tudo. A gente dá sim, porque o Senhor nos chamou para ser esposa, mãe, dona de casa, só que nós precisamos descobrir, acessar esse ensino. E é por isso que nós somos discípulos de Jesus. Discípulos são aprendizes, alunos. Nós não temos a completude de tudo que ele está nos ensinando, mas nós seguimos nessa jornada de aprender dele, né? Sim. Porque os meus pais, quando se separaram, eu tinha 2 anos de idade. E aí eu fiquei com a minha avó paterna, minha avó e meu avô paterno. Então, assim, minha avózinha, tadinha, ela não tinha, assim, essa coisa de... Claro que ela me ensinou muita coisa, mas essa preparação para casar e tudo, eu realmente, eu aprendi no dia a dia com Deus. E louvado seja Deus que eu tive, eu me rendi a conhecer pessoas que me ajudaram também. Tive muitas pessoas esse tempo todo, né, me ajudando, me instruindo. Mas eu entendi, o dia o Espírito Santo me falou que era isso. Eu tive que passar por muita coisa para realmente dar valor na família, no marido, no filho, e não desistir, né? Porque hoje em dia é o que você falou, a gente não é educado emocionalmente, a gente não tem essa questão de educação emocional, e isso é muito complicado.
da gente Sim. lidar quando a gente não tem essa educação. Então a gente fica sem saber realmente e entender e, e assim, ir aprendendo, né? Porque o lar a gente vai construindo. Uma família, um lar, a gente se constrói, não vem pronto, né? Não Igual a vem gente. pronto. Isso é trabalhoso, né? Uma das coisas que eu sempre ouço, ai, nossa, mas não é fácil. Não, não é fácil mesmo. Quem disse que seria fácil construir uma família na rocha, edificar relacionamentos baseados na verdade, no verdadeiro amor, lidar uns com os outros, lidar consigo mesmo diante dos outros, não é fácil mesmo. É um trabalho que exige a nossa atenção, a nossa dedicação, a nossa paciência, o nosso amor, a nossa perseverança, né? É, e isso eu tenho aprendido bastante. Tenho aprendido bastante com as suas lives na, sobre o curso de vida conjugal, né? Coisa Isso, livre e graciosa. Amém. isso, Esposa Livre e Graciosa, que tem me ajudado muito, Glória a né? Deus. Então, assim, é uma coisa importante, né, que eu ia... Quando eu entrei nesse conflito todo que eu tive emocional, não sei como, foi muito... Eu não sei de que forma, não lembro agora de verdade, creio que foi Deus que me inspirou. Foi através do Instagram, eu conheci o Ai, que Instagram bom. do Reset de Graça, da Gica. Aham. E através da página dela, eu fui assim, me enchendo da graça de Deus. Eu falei, gente, é muito maravilhoso. E a Gica me ajudou muito, muito, assim, nossa, ela é uma querida, porque foi me ajudando bastante. E o começo foi que, através da página dela, eu vi um sorteio que estava tendo dos livros do Joseph Prince. Aham. Joseph E eu, Prince. Aham. isso, e aí eu participei desse sorteio, ganhei, nem tinha visto, e ela me chamou no direct e me falou que tinha ganhado. E aí eu escolhi a Revolução na Graça. Olha só. Qual é mesmo o nome da nossa live? Olha o que a revolução da graça fez na minha vida. Gente, eu vou deixar ela contar, porque quando ela me contou, eu fiquei Foi. chocada. E eu não tinha te falado, né? Eu fui falar depois que você Não tinha postou. falado. A gente conversou tanto e eu nunca lembrei de te falar dessa questão da dica, da gente ter. Sim. De eu ter ganhado o livro enfim, a hora que eu vi que você colocou O tema na da arte, live. no tema, a gente não tinha falado nada sobre isso, foi super, né, sem falar. E aí eu ganhei o livro e foi uma bênção para mim, me ajudou muito, porque aí eu conheci o testemunho dele também, vi que, tipo assim, porque até então eu achava que eu era a única que estava passando por tudo que eu estava passando. Eu achava que era a única na face da Terra que estava passando aquilo. E aí eu Eu acho comecei que todas as milhões de pessoas que conhecem o Joseph Prince por meio das pregações ou dos livros, quando elas encontram aqueles livros, que é cheio de muitos testemunhos, né? Ele conta muitos testemunhos das pessoas, além do dele, e acho que as pessoas realmente têm essa sensação, caramba, eu achei que só eu passava por isso, só eu tinha essas crises aqui no meu interior. Mas aí a gente percebe que o mundo inteiro clama pelo evangelho verdadeiro, pela graça de Deus, porque o mundo e a igreja, né, estava sufocada por tantas outras coisas que chamavam de evangelho e não era, né, que chamavam de se viver em Deus, ou de amar a Deus e não era. Então, acho que esse respirar, assim, é a sensação que todo mundo tem quando começa a ouvir a graça de Deus como ela é e a enxergá-la revelada através das Escrituras, né? Sim. E aí, através do Instagram da Gica, eu conheci você. Conheci o seu Instagram do Discipular na Graça. Aí eu vi, foi uma das primeiras lives que eu vi, eu fiquei assim impactada. E aí tem uma frase. Naquela live, a primeira live que eu assisti faz um tempo, você estava fazendo com uma moça, não lembro agora. E aí teve uma frase que você falou que eu anotei e gravei para mim. Que você falou, quem eu sou está em Deus, escondido em Cristo, ninguém tem acesso. Aí Uau. isso eu falei, cara, é pra mim, anotei, falei, essa é a minha frase agora. Você sabe que eu me lembro exatamente quando foi a primeira vez que a gente se falou. Hoje eu não consigo mais fazer isso com todo mundo, né? Todo dia tá chegando alguém novo aqui e eu não consigo ver todo mundo que chegou. Mas no início, hoje eu ainda tento fazer isso com o máximo de pessoas, mas no início eu procurava sempre dar as boas-vindas, né? E antes de dar as boas-vindas, eu ia lá, olhava o perfil da pessoa, o que está escrito na biografia dela, né?
para ter ali uma empatia. E aí eu me lembro que no seu estava escrito aquela quem Jesus ama. E isso esteve na biografia do meu perfil durante um bom tempo. Inclusive eu tenho vontade de tatuar isso no meu braço, essa frase, né, que João diz a respeito dele, o discípulo a quem Jesus ama. Ela fala muito ao meu coração, porque eu tenho convicção de ser uma discípula amada, de ser filha amada de Deus. E por causa deste amor, né, eu sou o que eu sou. E aí eu lembro que eu vi e falei assim, eu fui te cumprimentar das boas-vindas, né? Eu falei alguma coisa assim, falei, oi, né, discípula a quem Jesus ama. E aí eu lembro da sua resposta, falei assim, nossa, que bom ouvir isso, né? Que Jesus me ama. E foi aí que a gente começou a conversar, né? Foi assim mesmo. Quando você me falou aquilo, eu estava numa fase bem difícil e aí você me falou aquilo, nossa, foi para mim um levantar mesmo. E aí a gente foi tendo, eu te chamei, pedi o discipulado, pedi para que a gente tivesse esse tempo de Já discipulado. tem 2 meses? Não tem 2 meses ainda não, né? Ou tem? Eu acho que já tem, deve ter uns 2 Eu acho que meses. tem 2 meses que a gente está no discipulado, sim. Uhum. Sim. E aí a gente começou o curso, né, do Esposa, da Livre e Esposa graciosa. Livre e Graciosa. E foi, assim, uma coisa que tem me ajudado muito, porque há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, antes de eu passar por muita coisa, eu já estava nesse caminho, sabe? Tipo, de servir mais em casa, servir meu esposo, servir meu filho, e estar mais atenta, mais conectada com servi-los mesmo, sabe? E não por obrigação, mas por amor. É bem Sim. diferente quando a gente entende que isso é uma coisa que a gente faz realmente por amor, para querer. Deixa de ser pesado, né? Deixa de ser pesado, se torna leve. Pelo menos comigo, eu entendo como querer expressar Cristo mesmo, para que a gente seja, para que vejam Cristo mesmo, né? E aí eu estava fazendo isso há um tempo atrás, sabe? De botar uma mesa bonita, de fazer uma comida gostosa e tal, tal. E aí, quando aconteceu tudo, eu parei. E a gente voltou a fazer quando você fez o curso e eu entrei para fazer o curso da esposa, eu me lembrei de tudo. Aí eu falei assim, poxa, é isso. E aí aquilo veio muito forte de novo, de eu voltar a fazer as coisas que eu estava fazendo na época que eu parei, né? Que eu tinha parado de fazer. E isso tem mudado, eu falo que muda a atmosfera da casa. Sim. Muda Ou completamente. seja, a graça te alcançou de um modo que não só mudou radicalmente a sua visão a respeito de quem você é em Cristo e qual é a sua posição em Deus hoje, mas essa radicalidade da transformação da graça no seu interior acabou enchendo o seu lar, né? Seu marido, seus filhos têm tido de você um Cristo que antes eles não estavam vendo. Não porque ele já não estava em você, mas porque você também não estava enxergando isso. E uma vez que você começou a se enxergar em Cristo, amada, aceita, perdoada, uma vez que você começou a receber esse amor do Pai, naturalmente você começou a transparecer isso na sua casa, né? Para o seu marido, para os seus filhos. Tanto que, como você tem me falado, né, aquilo que antes não havia disposição do seu marido ou do seu filho, né, de ouvir, agora há, né, no momento de mesa, você compartilha da graça do Evangelho e eles estão prontos para ouvir. Sim. Na verdade, essa questão até de compartilhar, né, sobre o Evangelho, você me deu essas dicas, você falou, olha, eu lembro que a gente conversando no discipulado, eu comentei isso com você, que eu queria levar mais essas questões do Evangelho, mas eu não queria que fosse uma coisa que fosse imposta. E aí você me falou, usa criatividade. Aí você falou dessas questões de, leva para uma hora que vai ser de vocês estarem na mesa juntos e tudo. E aí eu comecei a ter esses insights de falar, não, vou pegar um versículo ali, outro ali, colocar os coraçõezinhos na mesa, e aí foi... Eu ainda não postei, mas eu quero postar as fotos que você me mandou para testemunhar, gente. Ela tem feito uma mesa assim com tanta simplicidade, mas ao mesmo tempo também com tanto amor, né? Onde se percebe o amor de Deus pela família e o amor dela pela família. Então, é impossível que a resposta do marido e dos filhos dela não seja também uma resposta de amor. Primeiro a
Deus, que tem transformado a vida dela. Em segundo lugar, a ela, que tem demonstrado essa dedicação, essa atenção ao celular, né? É impossível que, uma vez que a gente invista em demonstrar amor, não haja uma resposta de amor. Ainda que ela não seja imediata, ela virá. É uma semente plantada e vai haver um tempo dela germinar, né? Sim, sim. Tudo, eu falo que tudo é para honra e glória de Deus, né? A gente não pode se vangloriar. Mas eu creio que a gente está aqui para isso, para a gente transbordar o amor que o Pai tem por nós, né? Amém. E a gente tem que. É o que eu tenho buscado, buscar, orado ao Espírito Santo para me conduzir, para me instruir. Porque é muito importante essa questão da família, né? Eu dou muito valor a isso. E eu falo que isso foi uma transformação muito que foi muito de Deus mesmo em mim, porque antes de conhecer o Evangelho eu não me imaginava esposa, não me imaginava mãe, né? Porque eu não acreditava naquela época atrás, se você me conhecesse há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, eu não acreditava em casamento, eu não acreditava em família, né? Então é só Deus para transformar o coração da gente dessa forma e passar a ver o casamento de uma forma que é uma aliança realmente, uma aliança que é Deus, que é um projeto de Deus, né? E a gente tem que, assim, aí vem toda a questão também de discipular os filhos, né, para o Senhor, que é o que ontem eu acompanhei um pouquinho a live e achei tão linda aquela mocinha de 15 anos, né, tão... Vitória, 15 anos, tão cheia de Jesus, tão cheia da graça, nem entendeu que ela é filha amada, que ela também foi atraída pelo Senhor. Nossa, eu também fiquei com o coração assim, maravilhado. E o quanto isso é maravilhoso para os pais e na vida dela, né? Então, isso, assim, eu falo que sempre foi o grande desejo do meu coração, sabe? Desde que, antes de eu engravidar, antes de eu ter o meu filho, Davi, eu orei muito a Deus e eu orei e falei, Senhor, eu quero ter um filho, mas eu quero ter realmente para criar no caminho de Deus, para criar, assim, para o Senhor mesmo, sabe? Para que ele seja um menino que sirva a Deus, que não só sirva, mas que seja filho de Deus, que ame a Deus. E aí é aquilo tudo que você falou na live ontem, né? Se a gente conseguir transbordar Jesus, eles não vão, eles vão ser É apaixonados, né? impossível, né? Eles não vão ser atraídos por mais nenhuma outra pessoa além de Cristo, porque não há ninguém mais maravilhoso que Ele, né? Verdade. Karina, e assim, eu te ouvindo, né, eu louvo a Jesus porque para mim foi muito impactante participar de um pedacinho da sua história em Cristo, tá? Quando você chegou, eu realmente falei, meu Deus, será que eu vou poder ajudar essa moça? Porque era algo diferente. Mas o que eu percebo? Existem muitas pessoas, eu não as conheço. Talvez algumas estejam aqui agora ao vivo, outras vão ser alcançadas através depois do YouTube, nessa live. E são pessoas que amam Jesus sinceramente, honestamente, talvez que vivem anos a vida cristã, mas que estão agora passando por várias crises internas, talvez uma depressão, talvez perdendo o sentido da própria vida e pensando várias vezes em tirar a própria vida, em crise de pânico, em crise de ansiedade, né, em vários distúrbios emocionais e psicológicos, mesmo amando ao Senhor. E elas não compreendem isso porque elas pensam, por que isso está acontecendo comigo? Né? Eu sou do Senhor. E o interior delas é carregado de culpa, culpa pelo passado, culpa pelo presente, medo de punição, medo de rejeição, medo de abandono. Muito disso vem de um histórico da vida que elas tiveram anterior a Cristo, né? Existem várias questões que envolvem a vida de uma pessoa que se encontra agora numa crise emocional, numa crise psicológica. Muitas precisam de um tratamento psiquiátrico, muitas chegaram a ser internadas, talvez, enfim. E cada um tem uma experiência pessoal, você teve a sua, as pessoas têm as suas, mas há só uma coisa que pode mudar radicalmente o estado interior de qualquer pessoa,
E esta coisa não é uma coisa, é uma pessoa, que é a graça de Deus. A graça de Deus, ela não é uma pregação, uma doutrina, uma força cósmica, um negocinho legal. A graça de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que a lei foi dada através, por intermédio de Moisés, lá no monte. Mas graça e verdade vieram por meio de Jesus. Então, Manu, bom dia, seja bem-vinda. Graça e verdade são a personificação de Jesus Cristo. Então, só por meio desse conhecimento íntimo, pessoal e poderoso com Jesus é que pode haver uma libertação e uma transformação radical, né, do estado interior das pessoas. E aí, assim, eu queria que você contasse em poucas palavras aquilo que você acredita que foi, qual foi, assim, o ponto de virada, assim, a mudança radical que de repente você enxergou essa graça, né? Você enxergou esse Jesus que não só te perdoou definitivamente dos seus pecados, mas que te deu poder para viver livre do domínio do pecado. E só para que as pessoas entendam ainda mais, quando a gente fala pecado, existe uma tendência das pessoas pensarem só em imoralidade sexual, em desvios de caráter, mas não. Pecado se trata de orgulho, né, de altivez, de justiça própria, egoísmo, vaidade, preguiça, fofoca, ambição, enfim, tudo que é da natureza pecaminosa. Cristo nos libertou do domínio da escravidão desses pecados, nos dando pela graça o poder de dizer não, o poder de não vivermos inclinados para a carne, mas vivermos inclinados para o espírito, né? Então, qual foi o seu ponto de virada? O que aconteceu assim de radical que os seus olhos se abriram? Sim. Então, eu também, nesse período, faz uns 3 anos, mais ou menos, eu realmente precisei de ajuda médica. Eu tive que recorrer a esse recurso, não teve jeito, porque eu realmente estava muito, muito necessitada de... Eu não queria, no começo eu relutei muito, não queria partir para essa situação, eu não aceitava que eu, como uma cristã, uma filha de Deus, tivesse que partir para essa situação. Mas eu precisei, né? E assim, eu não acho hoje eu não acho errado, porque a medicina está aí para isso também, né? Para ajudar. Foi assim que Deus, eu acredito que Deus usa da medicina também para ajudar as pessoas. Assim, Sim, eu claro. acredito. Ele deu sabedoria para os médicos para isso, né? Eu creio que... E eu sempre me perguntei muito, por que eu passei por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Por que isso aconteceu comigo? Só que hoje eu vejo que eu precisava... tinha coisas que o Senhor tinha que curar em mim, né? Que era muita questão da rejeição, né? Que eu tive. Eu sempre essa questão de rejeição que estava muito forte ainda, precisava ser Enraizada, né? E de ausência, né? Principalmente materna, é muito difícil isso. Eu Muito. sei. E, enfim, e eu acho que, tipo, Deus precisava me fortalecer para uma nova etapa. Eu precisava ser fortalecida. Eu sempre fui eu era muito medrosa, sempre fui uma criança medrosa. Eu tinha isso, sabe? E então, por conta disso, eu sempre fui ansiosa, muito ansiosa. E uma vez que eu fui na psicóloga, ela falou para mim, olha, essa questão de ansiedade sua vem de lá, de criança, não é de agora. Vem de lá. Então, você tem... não é agora, isso daqui foi o transbordar do copo mesmo, sabe? O copo transbordou. E aí foi quando eu comecei a ter todos esses problemas de ansiedade muito forte e de sair do limite. Só que... E eu, como filha de Deus, eu não entendia. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? Mas, e aí, hoje eu entendo que o Senhor precisava me fortalecer. Me, tipo, deixar mais forte mesmo, sabe? Amém. E aí, foi uma palavra de João, eu tô tentando achar aqui,
que eu Sim. conheço. Quando você procura aí, deixa eu só comentar aqui com o pessoal, tá? Eu tô vendo aqui as mulheres comentando também, né, das suas experiências, que Tá. também passaram por isso, né? Algumas falam, nossa, parece que tá falando a minha vida. Outras dizendo que foi buscar médico, foi buscar saber mais sobre inteligência emocional para lidar com isso. Então, gente, isso faz parte, olha só, nós precisamos, amadas irmãs, discípulas de Jesus, filhas amadas de Deus, precisamos ser realistas. O que é ser realista? É reconhecer que existe uma realidade natural, uma realidade neste mundo. O mundo está maligno, esse mundo é estressante. O mundo nos convida para a ansiedade o tempo todo, para o consumismo o tempo todo, para a comparação, quem é melhor que quem faz melhor que o quê. É isso que o mundo, os estímulos que o mundo trazem para nós, né? Mas existe uma outra realidade, que é uma realidade superior, que é a realidade de quem nós somos em Cristo, que é a realidade do reino de Deus, que é a realidade de quem Deus verdadeiramente é. E Deus não é aquilo que o mundo acha que é, quem o mundo acha que Deus diz é. Né? O mundo acha que se as coisas ruins acontecem, é Deus que está punindo e castigando. Se as coisas boas acontecem, é porque Deus teve um surto de bondade e como Deus bonzinho, ele fez algo. O mundo não conhece a Deus. Só pode conhecer a Deus, só é possível conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo apresenta o coração do Pai. Ninguém vê o Pai se não vê primeiro o Filho. Ninguém vai ao Pai se não vier ao Filho. Então, nós, como discípulos de Jesus, é através do conhecimento de Jesus Cristo, conhecendo Jesus e nos conhecendo nele, que nós vamos aprender a lidar neste mundo com as realidades naturais deste mundo, de forma que as realidades espirituais, as realidades superiores de quem nós somos, de onde nós verdadeiramente estamos, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, é a partir dessa consciência ativa que nós venceremos os desafios de se viver na Terra diariamente. Jesus disse, olha, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, com a sua vitória na cruz do Calvário, com o sangue que ele derramou por nós, ele conquistou para nós essa vitória. E hoje, é por meio da renovação da nossa mente que nós temos consciência dessa vitória que nós temos sobre todos os perigos do mundo, sobre todas as tristezas do mundo, sobre tudo que o mundo gera em nós, medo, angústia, aflição e dor. É através da consciência de Cristo em nós e nós vivendo em Cristo que nós podemos superar tudo isso. E sim, faz parte desse processo buscar ajuda, faz parte desse processo o autoconhecimento, faz parte desse processo a autopercepção, o autoexame, sempre com foco na obra consumada de Jesus. Amém? Amém. Sim, é isso. Acho que foi isso. Foi eu realmente conhecer a obra consumada, que foi o insight da mudança. A obra consumada, a obra perfeita e suficiente de Jesus. Porque eu acho que eu fiquei muito, assim, sabe quando você se pega sem perceber, querendo fazer para Deus? Mas, gente, tá feito. Tá feito, não tem mais nada para fazer. Esse ativismo é busca de algum conhecimento, né? Alguma aprovação. Então, quando a gente entende que nós somos aprovados em Cristo e que não há nada que a gente faça para merecer ser mais amado, mais perdoado, porque nós já somos totalmente amados, perdoados e justificados, não tem por que ficar correndo para merecer algo de Deus, né? Sim, essa questão mesmo da obra consumada, que foi o que mudou, deu entender que o único sacrifício, não, na verdade, sim, como que eu vou falar? O único sacrifício aceito por Deus é a obra consumada. É o de Jesus, não tem, exato. De Jesus. Não tem nada que a gente faça que seja agradável para Deus. Isso. Né? Ele só vai se agradar, ele só vai se agradar da gente confiar na obra consumada de Jesus, né? Que Jesus é suficiente. Isso foi o que mudou muito a minha vida, assim, a minha visão. E através do livro A Revolução da Graça, tem um testemunho de uma moça também, que eu não lembro agora, eu estava procurando aqui, mas eu não achei, mas que fala daquele versículo de João, que o sangue nos purifica de todo pecado, você lembra? Eu sou péssima na referência. Mas tem uma parte que foi o que mudou a vida dela, porque ela era cristã desde que nasceu também, esse testemunho dessa moça, e ela passava por esses conflitos também.
mesmo tendo nascido num lar cristão, ter muitos anos na igreja, e ela se sentia também culpada, enfim. Aí, quando ela entendeu o poder do sangue de Jesus, né, que o sangue nos purifica de todo pecado, mas o purifica não é purifica não é só no dia que você aceitou, mas purifica a vida inteira. Isso, do início ao fim da sua vida, exatamente. Porque assim, imagina o seguinte, Deus, ele viu toda a linha do tempo da Isso, humanidade se cumprindo. E ele viu sim, todos os pecados de todos os povos, de todas as gerações, de todos os tempos. Ele viu tudo. E quando ele viu tudo isso, ele percebeu que a única maneira de resolver a questão do pecado na Terra era através do sangue derramado do seu filho, que era santo, que é santo, perfeito, né? Então, a purificação do sangue, ela é para toda a humanidade durante toda a sua vida. Pecados cometidos, pecados de hoje, pecados de amanhã. Porque em Deus não tem ontem, hoje e amanhã. Deus está no lugar eterno. Ele já viu. Em Deus, o que vai ser para nós, para Ele já foi, já aconteceu. Ele já viu o fim antes do começo. sim, isso foi uma coisa que realmente eu não tinha toda essa visão, né? Que nem a gente fala, você me explicou bem isso sobre a linha do tempo, de Deus conhecer nossa vida toda, desde o dia, na verdade, desde antes da fundação do mundo, né? Isso, isso. Aí olha só como as coisas ganham um valor inestimável e um significado precioso quando nós vemos na perspectiva eterna de Deus. Quando a gente para de falar, ai, olha aqui, Deus, o que eu fiz hoje? Eu vacilei, meu Deus, perdi. Queridos, queridas, amados, o Senhor não está aqui, assim, no nosso tempo cronos, no calendário. O Senhor nos viu de um lugar superior. Ele assistiu tudo. E para tudo que ele assistiu, ele já enviou socorro em Cristo. Ele já enviou resposta, provisão. Ele já enviou o GPS, que é o Espírito Santo, que nos faz recalcular a rota. Quando nós nos encontramos num caminho de morte, num caminho de erro, num caminho de engano, o Espírito Santo é aquele que recalcula a nossa rota e nos conduz ao caminho eterno, que é Cristo. É isso mesmo. E a gente ter essa percepção de deixar. É outra coisa que mudou muito. Eu parar na hora dos conflitos e falar, não, agora eu vou ser guiada pelo Espírito Santo, não pelas minhas emoções. Uau! As minhas emoções não podem mais me dominar. Chega, não vai mais. Isso é o que eu chamo de firme decisão. Chega, chega. As minhas emoções não vão mais me dominar. O justo vive pela fé. Então, o que é descansar em Deus? Descansar em Deus é confiar nele em detrimento dos nossos sentimentos e emoções. Muitas vezes, meus sentimentos e as minhas emoções não estão alinhados à confiança que eu tenho no Senhor, mas em detrimento deles, eu me mantenho firme naquilo que eu creio e eu assumo o governo das emoções, ministrando a minha alma, né? Porque isso foi muito e foi muito importante eu ter aprendido. Porque como eu nunca tive essa educação emocional, não sabia lidar com as minhas emoções, a gente fica assim, meu Deus, sabe? Mas aí eu entender que todo mundo passa por essas questões de batalha na mente, de batalha emocional, e que aí vai da gente entender, sentar e falar assim, não, peraí, mas eu não sou isso, eu sou no espírito, eu estou em Cristo. No espírito, eu estou em Cristo. E no espírito, eu tenho poder para agora deixar o Espírito Santo me governar sobre essa situação de agora, nesse momento. Isso, exatamente. E eu tenho feito isso, mas assim, aprendi com você, né? Porque eu não sabia disso, né? E aí a questão da gente entender, né, que a gente morreu em Cristo, morreu. Aquela Karina antiga morreu, ela tá morta. Isso, aleluia! Ela tá morta e hoje é essa nova Karina que aceitou Jesus. Quem é a Karina hoje? Filha amada. Amém, amém. Filha amada de Deus Pai. A imagem e semelhança do Deus vivo. E aí isso, a gente deixar o Espírito Santo governar, eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem na vida, porque isso faz a gente parar e falar, não,
não sou eu não sou as minhas emoções, eu não sou. E uma coisa que me ajudou muito foi ver a pregação do Bernard também. Porque Uhum. ele fala tão claramente, e ele é tão simples do jeito de falar, Sim. Aham. mas profundo, né? Simples e profundo. E o Na finalzinho da verdade, pregação. esse é o evangelho, simples e profundo. Essa é a vida da fé, simples e profunda. É. E aí ele fala no finalzinho isso, ele fala assim, vocês acham que eu também não tenho problema? Assim, tipo, dessa questão das batalhas, ele também fala. Ele fala É, isso aqui, e ele fala, não, mas eu não sou mesmo, eu não mereço nada mesmo, eu não sou ninguém, quem é Jesus, né? isso. E aí isso daí me ajudou bastante a entender e a Eu tô te conseguir. ouvindo, não sei como é que tá o nosso tempo e talvez já esteja acabando, mas tô te ouvindo e lembrando assim que na minha jornada cristã, eu considero assim que eu tive duas conversões. É claro que foi uma só, né? Mas assim, teve um ponto de virada na minha jornada. Eu vivi a vida cristã, os primeiros 10 anos da minha vida cristã, no governo da minha alma. Eu achava que dependia dos meus sentimentos e emoções para viver em Deus, para adorar a Deus, para buscar a Deus, e claro, eu sempre falhava. Mas quando É, eu descobri a vida no Espírito, quando eu descobri o que é ser governado pelo Espírito Santo, quando eu descobri que a única vida de quem nasceu de novo em Cristo é a vida no governo do Espírito Santo, e isso eu aprendi lá em Romanos 8, eu fiquei assim meditando em Romanos 8 o ano de 2013 inteiro. Eu li assim mais de 50 vezes Romanos 8 e ainda leio, e o Senhor sim, ainda me traz revelação, e foi a partir dali que eu entendi o que é viver no governo do Espírito, o que é viver a vida no Espírito, o que é viver a vida espiritual, né? E aí, nossa, minha vida com Cristo mudou radicalmente a velocidade é. de captar a revelação dele, de ministrar, de frutificar, tudo foi assim, sobrenatural. Por que que antes não era? Porque eu estava tentando servir a Deus na minha força. E claro, a É. gente sempre falha e se frustra. Mas eu acho que a gente aprende isso, né? A maioria acha que a gente é aquilo que a gente estava conversando outro dia, depois de eu ter visto o Bernard falar, e eu comentei isso com você. A gente acha que é a gente que busca Deus, a gente acha que é a gente que adora Deus, que é a gente que quer, mas aí com ele eu aprendi que é o Senhor que nos atrai. Exatamente. É, toda vez que a gente. Então, nem disso a gente pode se orgulhar, É, entende? Não há mas espaço para e assim, orgulho. e é tão maravilhoso entender isso e saber isso. Para mim é maravilhoso saber que, tipo, nossa, é o meu pai que me atraiu, né? É o meu pai que me atraiu para adorar ele. Isso é muito perfeito. Ou seja, ele me ama, ele me atraiu para adorá-lo, ele me atraiu para ler a palavra e conhecê-lo. E para mim isso é muito, muito assim, me traz muita alegria saber que nada vem de mim, nada vem de mim. Tudo é sobre ele, tudo é dele. E assim, toda vez que hoje eu adoro, eu vou ler a palavra, eu tenho consciência que é o Senhor que está me chamando para o tempo com Ele, né? Então, eu não tinha, eu achava que era sempre, eu achava que a gente Tinha que tinha que, partir de você, né? Que a iniciativa tinha que ser sim, sua. E é sim, importante que todos os irmãos saibam que o Senhor ama a todos de igual modo e Ele está atraindo a todos. Só que alguns não estão ouvindo, outros estão ouvindo e estão recusando o convite, outros estão ouvindo e tentando aceitar o convite a partir da mentalidade que eles têm, que é uma mentalidade de lei, que é uma mentalidade de merecer. Então eles pensam assim: ah, eu sinto Deus me chamando, eu tô com saudade de Deus, tô com saudade de ter um tempo de oração, mas eu tô tão indigno, eu tô com uma vida tão errante, né? Eu não posso estar na presença de Deus assim. Então, Deus, ele ama a todos e ele está chamando a todos, ele quer se revelar a todos. Mas enquanto a nossa mentalidade, nosso coração não estiver com a crença correta, com a fé correta a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito de nós diante dele, nós vamos fugir do Senhor, vamos resistir, vamos rejeitar, vamos negar, ainda que não tenhamos consciência disso. Por isso é tão importante se pregar o Evangelho da Graça, se pregar a justificação pela fé, apresentar Jesus Cristo como Ele é, para que as pessoas saibam que elas não precisam correr de Deus quando estão sujas ou se sentem indignas, mas é aí que elas devem correr para Deus, porque nele está a purificação, a remissão, o perdão, a reconciliação, a glorificação e tudo o que nos falta. O que nos falta está nele, está disponível para nós. sim. E essa questão da justificação pela fé também mudou muito a minha vida, de entender a justificação pela fé, né?
E isso foi uma mudança muito, muito, muito maravilhosa. Eu teve uma vez que eu fui na igreja e o Senhor falou muito comigo sobre isso, né? Pela palavra, ele falou, eu te contei isso, que o Senhor falou. Eu tinha ido, estava muito desesperada e fui para buscar a palavra e precisava muito que Deus falasse comigo naquele dia. Sim. E a palavra que o Senhor falou comigo naquele dia foi, primeiro ele falou que me amava, que amava minha alma, e depois ele falou sobre eu estou te justificando. Amém. Mas eu não tinha clareza da justificação. Eu não tinha aquela clareza, sabe, de justificação. E depois que eu vim a entender a justificação, aí ficou claro para mim o que Deus quis dizer naquele momento. Amém. A forma como o irmão Bernardo expôs isso nas pregações dele mudou radicalmente o meu entendimento também. Porque quando ele fala assim, né? Vocês são crentes, vocês estão vindo aqui, vocês ouvem a palavra, mas vocês não sabem lidar com a fé, vocês não têm a fé que funciona. Por quê? Porque se quem não tiver o testemunho interior do Espírito, que você é justo através do sangue de Jesus, você nunca vai ter uma fé que funciona. A sua fé sempre vai ser frágil, né? Sempre vai ser instável, porque você duvida da sua posição de justificado. E se você duvida da sua posição de justo em Cristo, você duvida que você é digno de receber qualquer resposta, qualquer provisão, qualquer favor de Deus. Né? Você fica assim, você quer que Deus te dê, você até considera que Deus é bom, mas você pensa, não, mas eu não sou digno, eu não sou justo. Então essa consciência, né, de pecador, de injusto, de indigno, nos impede de receber o que é nosso, que Deus já nos deu em Cristo. E essa frase marcou a minha vida, que eu ouvi da boca dele. O que falta para nós é o testemunho interior do Espírito de que nós somos justos em Cristo. Cara, isso até hoje, e vai continuar até Jesus voltar, me revoluciona por dentro. Isso é uma revolução. Isso é uma revolução, entender a justificação. E isso mudou também a minha vida. Eu entender, porque assim, o que eu achava? O meu conflito era eu, não era Deus, era eu. Eu não me sinto digna de entrar na presença de Deus. Eu não me sinto digna, tal. Mas Deus não espera nada de mim. Graças a Deus, Deus não espera nada de mim. Estou ativando de novo aqui os comentários, porque eu acho que está acabando. Eu tinha desativado para eu conseguir ver teu rosto. Mas eu acho que deve estar acabando o tempo. Então, se alguém quiser compartilhar algo, falar ou perguntar. E antes que acabe, Karina, eu quero dizer que assim, eu louvo a Jesus pela sua vida, pelo seu caminhar em Cristo. Né? Toda honra e glória a Jesus pelo que Ele tem feito na sua vida. Mas, assim, graças a Deus pelo seu sim ao Senhor, pela sua perseverança, né? Eu sei que não foi fácil para você, em momentos de maior fragilidade emocional, escolher crer, escolher confiar no Senhor. E hoje, estar aqui nessa live com você, para mim, é o testemunho de que a obra que o Senhor começa, Ele termina. E que qualquer pessoa que confiar a sua vida a Ele, vai viver no progresso da fé. Você chegou, eu te conheci num estado da fé. E hoje você já está a casas à frente. Isso não é mesmo para a sua glória, mas isso é para dar glória a Deus de que nossa fé precisa progredir rumo à maturidade. Nós não podemos continuar a ser como crianças que são levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, que não estão prontas para comer um alimento mais sólido, uma revelação mais sólida do Evangelho, e precisam ainda daqueles fundamentos básicos da fé. Isso é necessário para todos, esse leitinho inicial é para todos, os princípios básicos, os fundamentos da fé em Jesus Cristo é para todos. Mas nós não devemos ficar estacionados ali, precisamos avançar e transbordar. Então, assim, você como discípula de Jesus, hoje eu vejo uma discípula e discipuladora. Hoje eu vejo você na posição que entendeu que o Senhor te chamou, ide e fazer discípulos. E isso não depende de você olhar para você e falar, ai Senhor, eu ainda não estou pronta, eu ainda estou em processo.
Todos nós, discípulos de Jesus, todos nós estamos contando com o Espírito Santo para trabalhar em nós diariamente. E como discípulos de Jesus, nós não ensinamos ninguém sobre o Senhor, nós simplesmente compartilhamos o ensino que nós temos recebido. Como discípulo de Jesus, eu estou transferindo aquilo que eu tenho vivido com Jesus. E hoje você, né, eu creio que hoje, esse dia, está escrito na eternidade a seu respeito, dizendo: este é o dia em que eu estou manifestando publicamente que eu te separei, que eu te escolhi, que eu te chamei, que o meu Espírito está sobre você e te ungiu para pregar as boas novas. E a partir de agora, em nome de Jesus, na ousadia do Espírito Santo, continue pregando as boas novas da salvação, continue anunciando a obra consumada de Jesus. Amém? Tem 10 segundos aqui para você dar tchau. Amém, amém. O ID sempre esteve no meu coração e eu peço que